Olá, eu sou a Cláudia Franklin e hoje eu vou falar para vocês sobre medo. 3 medos que podem destruir a vida de qualquer ser humano. Então nós vamos hoje aprender, a lidar com esses inimigos, saber se esses inimigos estão aí armazenados, guardados no seu subconsciente e conhecê-los melhor, porque para a gente agir contra o inimigo nós precisamos saber como ele age, Quais são as suas artimanhas. Agora, antes de iniciarmos, eu peço a vocês que se inscrevam aí no canal agora, dá o seu like, indique esse canal para outras pessoas, para que mais pessoas possam ser ajudadas, mas que mais pessoas possam abrir o seu entendimento para uma mudança de vida. Então, eu conto com a colaboração de vocês, precisamos disso para que esse canal venha a atingir um número maior de pessoas. Quais são os medos, Cláudia, que você acredita que pode destruir a vida de alguém? São muitos os medos, mas esses 3 medos, basicamente, todos nós já tivemos, já passamos por ele ou temos no momento, que é medo da pobreza, medo da crítica e medo de perder o amor de alguém, certo? Cláudia, mas isso é muito comum, e é no comum que a gente se perde, é no comum que a gente perde a batalha. A batalha é perdida porque a gente ignora as coisas simples, a gente ignora a nossa rotina. E é da nossa rotina que nós construímos uma vida de sucesso ou de fracasso. Então vamos iniciar pelos sintomas do medo da pobreza, Então um dos sintomas, sabe qual é? Indiferença. Na medida que eu for falando, você verifica se você se identifica com isso aí, se você se expressa como se você não tivesse nenhuma ambição, não tivesse ambição por nada. Isso é indiferença. Isso é um dos medos que está envolvido nisso aí. Disposição em tolerar a pobreza. Você simplesmente tolera. Você convive com ela normalmente. Cláudia, então é porque eu não sinto falta. Não, é porque você reclama. Por que você reclama, então? Então tem alguma coisa errada nisso aí. Outra coisa, qualquer remuneração para mim tá boa na vida. Qualquer coisa para mim tá ótimo. O que me oferecerem eu aceito. Você não tem objetividade, você não tem sonhos, você não tem planos. O que está por trás disso aí? Dessa indiferença toda? Você não tem imaginação, você não tem entusiasmo. O que está por trás disso aí? É porque você é assim? Se você é assim, mas você é uma pessoa extremamente feliz, eu até fico quieta. Mas se você é assim, você é uma pessoa triste, desesperançosa, então preste atenção a essa indiferença. É o medo da pobreza que está por trás do seu subconsciente. São características comprovadas cientificamente. Outra coisa que está muito, muito enraizada como sintoma para esse medo da pobreza é a indecisão. É a pessoa que vive em cima do muro. Sempre permite que os outros decidam por ela. Ela sempre está em cima do muro. É outro sintoma do medo da pobreza. A dúvida é outra. Sempre você está com desculpas para qualquer coisa que você vai resolver, Tudo você tem uma desculpa para explicar. E outras vezes você coloca como inveja. Inveja de alguém que fez. Então você fala mal da pessoa, mas no fundo você está com inveja dela, porque ela conseguiu realizar. E você não consegue, você só consegue ou falar mal, de quem já praticou, ou você dá desculpa porque você não fez. É outro sintoma do medo da pobreza, medo de avançar. Uma outra muito comum é a preocupação. Você sempre está encontrando defeitos em tudo, Outra é a tendência de gastar mais do que você ganha, para poder querer mostrar um determinado patamar. Quer dizer que você não procura tê-lo, você não tem entusiasmo para buscá-lo, você não tem plano para fazer essa vida financeira melhor acontecer, mas você gasta mais. Quer dizer, você quer ter o benefício daquela vida de abundância,
mas você não quer ter o trabalho de sair do seu comodismo e de buscar isso aí no seu dia a dia, né? De parar de ver a vida do outro e olhar para a sua, sabendo que você é responsável por aqueles problemas seus. Outra coisa é o excesso de cautela. Tudo que você vai fazer, você só vê o lado negativo. Ah, eu deveria fazer isso, eu poderia ganhar dinheiro com isso. Ah, não, mas pode dar errado nisso. Ah, eu poderia melhorar isso, quem sabe se eu não conseguiria abrir uma nova oportunidade para mim. Não, mas vai dar errado, eu vou ter que falar com ciclano, fulano, não sei o quê. Tudo você só vê os problemas, ou então é cauteloso demais, eu vou esperar. Não, eu vou esperar porque esse não é o momento certo, essa não é a hora certa. Então a cautela, ela passa a ser um hábito permanente. Sempre você está esperando, sempre você está esperando, sempre você está esperando. Então presta atenção. Se esse ato da cautela não é o medo de avançar, o medo da pobreza, engraçado, tem alguns medos, preste bem atenção, que faz a gente ir exatamente na direção contrária do que nós queremos. E a gente dá nome disso como se fosse cautela, como se fosse uma forma mais adequada de procurar as coisas. Então preste muita atenção, tá? Porque as desculpas nossas, às vezes, elas estão muito evidentes do medo que nós temos de avançar. E por medo de avançar, é que a gente comete esses sintomas, que são sintomas da pobreza. A extravagância, né? De querer igualar o padrão de quem já tem quando você ainda não tem. Então você quer ter um padrão igual o outro lá, que está lá fazendo toda a sua lição de casa, que está buscando, que está se trabalhando, que está indo atrás, você quer ter o padrão dele, mas não quer ter a organização para ter o padrão daquela pessoa. A outra coisa é a falta de iniciativa. As oportunidades chegam, mas você deixa ela passar, você não busca, você não tem confiança em você mesmo. Você está sempre com respostas evasivas quando elas chegam, você deixa as oportunidades passarem, né? Sempre com seu ar de superioridade, eu não preciso, não é para agora, ou seja, você necessita, você precisa, você deve ir atrás, você deve buscar, seu estado pede isso, você deseja isso, mas você assume uma postura que não. É outro sintoma do medo da pobreza. E um outro que é muito comum, essa desculpa, é a falta de ambição. Então, eu não tenho ambição de nada, eu não tenho isso, Na verdade, você tem uma preguiça mental e física. Não é que você não tem ambição. É a preguiça mental, de a luta, de pensar, de raciocinar, de ver ideias, de se trabalhar, de ver tudo que você precisa fazer e de se colocar a caminho, a ação, que é a física. Então, na verdade, esses são sintomas muito graves para quem tem medo da pobreza. O outro medo é a perda do amor, né? Quem já perdeu um ente querido, ou quem já perdeu, passou por um divórcio, passou por uma desilusão amorosa, ou com um ente querido, um filho, uma filha, enfim, né? Determinado, abandonado pelo pai ou abandonado pela mãe. Então, primeiro é a questão de ciúmes, né? Então, ciúmes, a pessoa sempre está desconfiando, né? Sempre a mulher acusa o marido porque chegou tarde, você está me traindo e vice-versa. Sempre é uma desconfiança. Isso é medo de perder. Então, o medo de perder, às vezes, leva a gente a perder. Porque a desconfiança é tanta que o que eu desconfiava acaba acontecendo. Porque o pensamento também tem poder. E você acaba levando o outro a fazer exatamente aquilo que ele nem estava pensando em fazer. Então, esse ciúme é medo de perder um grande amor. O criticismo, né? Na verdade, você sempre tem uma crítica para fazer. Ou para um familiar, um parente, parceiros de negócios. Então, você sempre está criticando. É outro medo de perder. Você critica porque você acha que o ato da crítica, né? Você expressa um cuidado absurdo que, na verdade, é medo de perder. E outras pessoas que vão para o extremo, que é o ato do jogo, né?
onde você tem medo e você acha que você tem que fazer coisas absurdas para não perder o amor. Pessoas que roubam para poder fazer alguma coisa porque ama, porque com medo de perder. Pessoas que é capaz de chegar ao extremo, né, para fazer alguma coisa em prol de não perder outra pessoa, mesmo que isso seja ilícito. Então, é uma outra situação que é extremamente perigosa. E, por fim, vamos falar do poder da crítica, né? O medo da crítica, de ser criticado. Então, você tem um acanhamento, a falta de atitude, um complexo de inferioridade. Então, você tem medo de ser criticado. Então, você não se coloca à vista porque você tem medo do que o outro vai falar. Você não fala o que você pretende falar porque você tem medo do outro como vai reagir, se vai deixar você de lado por conta disso. Você não tem capacidade de se colocar da forma como você gostaria, com seus pensamentos, porque você tem medo do outro criticar você. Você não tem coragem de se expor como eu estou me expondo aqui, porque você tem medo do que o outro vai achar, porque vai discordar. E você tem que acreditar que o mundo é um mundo onde você pode ter N formas de pensar. Você tem que aceitar a opinião do outro. Eu estou falando aqui, vão ter muitos que vão dizer, não vou fazer isso, não é besteira. Aquele que vai prestar atenção, que vai colocar em prática, vai ter um resultado fenomenal. Aquele que não vai ter, simples assim. É simples assim, ele tem o direito de não querer. Ele tem direito de não querer levar isso a sério. Ele tem direito de achar que isso é bobagem. E só não vai ter o resultado esperado, porque ele tem o direito dele e tem as reações que ele vai ter e tem o resultado que ele vai ter. Isso é que diferencia nós, seres humanos. Agora, eu não posso deixar que a opinião do outro, isso venha me tirar quem eu sou. Isso venha tirar de mim as qualidades ou os defeitos que eu tenho que tenho que me trabalhar. Porque não é o outro que trabalha as minhas qualidades. Sou eu que trabalho. Não é o outro que trabalha os meus defeitos, sou eu que me trabalho. Então, você tem que parar e perceber as atitudes que você tem para saber quais são os medos que estão te levando, te paralisando, te levando para uma vida de estagnação, muitas vezes. Uma vida que você procura o sentido e não encontra, porque os medos chegaram a te paralisar. Você pode até ter enfermidade, de tanto medo que você tem, que gerou ansiedade, gerou depressão, raiva, ódio, ira, que é outra coisa. Quando você está com muita irada, com muita raiva, você está infeliz com sua vida, você está cheio de medos e você traz isso para a sua realidade, transformando em ira, em raiva, em ódio, em rancor, em agressividade, por conta dos medos que estão tomando de conta de você. Então eu te digo hoje, pare para pensar. Não deixe o medo te paralisar. Encare os medos e a gente encara melhorando, se trabalhando, prestando atenção no que a gente está fazendo e fazendo da forma correta. Porque muitas vezes nós sabemos o que é correto e fazemos o que é errado. Nós sabemos como chegar a uma vida de sucesso, como eu estou te colocando entre formas de você mudar, alterar e às vezes você ignora. Então depende de você, unicamente de você. E eu te encorajo. Pense em tudo isso que eu estou falando, porque o benefício é para você. Um grande beijo. Não esqueça de se inscrever aí no canal. Um abraço.